Bom, gente, então, voltando a falar sobre a aula de habeas corpus, eu agora vou falar sobre o procedimento de tramitação do habeas corpus, porque, como dissemos, o habeas corpus é uma ação. E tem um rito, tem um procedimento, tem um rito procedimental previsto em lei. Porém, já de antemão aviso que o rito procedimental previsto em lei nem sempre é o aplicado na prática. Existe um rito diferente do previsto no Código de Processo Penal para o habeas corpus impetrado em primeiro grau perante o juiz e o habeas corpus impetrado perante os tribunais. Para o habeas corpus impetrado perante o juiz, começa-se com a impetração, então o juiz deve decidir sobre a concessão ou não de um provimento liminar, né, porque pode ser que o juiz entenda que a questão já está preparada para ser decidida liminarmente, sem prejuízo de que no futuro venha a ser decidido definitivamente o seu mérito. O juiz pode, é facultativo, determinar a apresentação da pessoa que sofre a coação ou ameaça de coação. Se ela estiver presa, não existe motivo para não apresentá-la, mas o juiz é que decide se vai apresentá-la ou não, e em seguida vem a decisão. Por outro lado, a apresentação normalmente é dispensada e é substituída pelo chamado pedido de informações à autoridade coatora. Então, o juiz decide se vai conceder ou não liminar e, em seguida, ele pede informações à autoridade coatora para que a autoridade coatora, então, apresente descritivamente o que aconteceu e pode apresentar elementos probatórios no sentido de corroborar a sua descrição. Embora não esteja previsto na primeira instância, o juiz normalmente abre vista para que o Ministério Público se manifeste, dê a sua opinião, manifeste-se sobre o pedido e, em seguida, então, o juiz decide. Tá? Em segundo grau, prevê o Código de Processo Penal que também, logo após a impetração, o juiz vai decidir sobre a concessão ou não de medida liminar e, portanto, se vai ou não conceder, é uma questão de análise que ele vai fazer daquilo que se apresentou, que se narrou e apresentou. Em seguida, ele pode fazer o pedido de informações. É facultativo, mas para o segundo grau, na verdade, para o tribunal, está previsto, né, expressamente o pedido de informações. Embora não esteja expressamente previsto no Código de Processo Penal, o Decreto-Lei 552 de 1969 prevê que o juiz, após a chegada das informações, ele vai ouvir o Ministério Público de segundo grau, portanto, vai dar um parecer, é o chamado parecer da Procuradoria, seja ela de Justiça, no âmbito estadual, seja ela da Procuradoria Regional da República, no âmbito federal. E então, o desembargador leva o habeas corpus diretamente para a sessão de julgamento, sem colocar em publicação de pauta, em pauta para ser publicado. Ele leva diretamente para ser julgado. É possível que vocês se perguntem qual é o prazo para informações, né? Já que o desembargador pode fazer o pedido de informações, disse é facultativo, a autoridade coatora, qual é o prazo? A lei não prevê exatamente qual é o prazo e, portanto, cabe ao desembargador assinalar esse prazo, né, dizer qual é o prazo. E qual é o prazo do parecer, né, do Ministério Público? O decreto 552 diz que o parecer do Ministério Público deve ser apresentado em 2 dias. E o julgamento é na sessão seguinte. Daí depende qual vai ser o dia da próxima sessão. Né? Porque, embora o desembargador que fique como relator do processo, é ele que vai proferir a decisão liminar e vai conduzir a tramitação do procedimento do habeas corpus, o julgamento é feito pelo colegiado. Né? Bom, esse é o procedimento, né? E é importante a gente estabelecer aqui uma questão que gera
muita confusão. É possível haver análise de provas no habeas corpus? Há muita gente que diz que não há análise de provas, não se analisa provas. E parece um tanto equivocada essa afirmação. De certo é um tanto equivocada essa afirmação. Uma coisa é não haver, como nós acabamos de olhar, no rito procedimental do habeas corpus, uma fase para instrução probatória. De fato, não existe uma fase de instrução probatória. Durante o procedimento não vai se abrir prazo para que o habeas corpus seja instruído com produção de prova, com oitiva de testemunha, com produção de perícia, mas isso não significa dizer que o juiz não possa apreciar a prova, não é? O que ela precisa, naturalmente, é ser uma prova pré-constituída, tá? Ou seja, o que o juiz vai fazer é julgar com aquilo que se apresenta a ele. Isso significa que necessariamente o ônus da prova é de quem impetrou, é do impetrante do habeas corpus? Muito cuidado, porque há quem afirme que, como a prova tem que ser pré-constituída, quem impetra o habeas corpus tem que apresentar a prova e que, portanto, essa pessoa precisa assumir o ônus da prova daquilo que ele vai demonstrar. Sinceramente, não faz o menor sentido. Por exemplo, tudo depende do que se está discutindo naquele caso concreto. Então, voltando, por exemplo, quando uma pessoa é presa e há uma ordem de prisão, não é correto dizer que o impetrante, né, que normalmente é a defesa, deva provar que não é cabível a prisão. É para isso que serve o pedido de informações. Né? A prisão é a regra. Perdão, a prisão não é a regra. A liberdade é a regra. E se a liberdade é a regra, não é o impetrante que tem que provar que não cabe prisão. Né? É a autoridade coatora que deve demonstrar que a prisão é a decisão correta naquele caso concreto. E por isso é que o pedido de informação deve vir acompanhado de elementos que possam ser apresentados ao julgador para que se analise o cabimento ou não do ato apresentado ou apontado como o ato de coação. Dessa forma, é muito importante compreender que o ônus da prova não é necessariamente do impetrante. Depende do que se está discutindo. Depende, portanto, se o que se está discutindo diz respeito a questões que a própria Constituição ou que o sistema de direitos humanos, estabelecido tanto pela Constituição como pelos tratados internacionais de direitos humanos, estabelecem que o ônus é sempre do Estado. Não é? É um equívoco transportar a teoria geral do processo para o processo penal e afirmar que quem alega tem que provar indiscriminadamente, quando na realidade isso não acontece diante do princípio da presunção de inocência. Então, é muito importante analisar o caso concreto para saber se o que se está discutindo está vinculado à presunção de inocência, porque se está vinculado à presunção de inocência, o ônus da prova nunca é daquele que sofre o ato de coação. Por outro lado, podem existir casos em que o ônus não é do Estado, e aí só pode depender do caso concreto, naturalmente. Né? Então, o ônus da prova não pode ser resolvido com base na teoria geral do processo, ou seja, quem alega tem que provar. Ele precisa ser resolvido a partir dos princípios e garantias constitucionais e dos direitos fundamentais que são estabelecidos pelo nosso sistema constitucional e pelo nosso sistema de garantias fundamentais, amparado na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Tá? Então, a análise de prova, sim, não há dilação probatória. A prova é pré-constituída. O ônus da prova não necessariamente é do impetrante. Depende do caso concreto. Outra questão importante
é definir o recurso, né? Quais são os recursos no âmbito dos habeas corpus? E é interessante porque aqui depende. Se nós estivermos falando de decisões em habeas corpus em primeiro grau de jurisdição, o recurso cabível de decisão que concede ou que nega a ordem de habeas corpus é o recurso em sentido estrito, né? O recurso em sentido estrito, ele está lá previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, que elenca nos seus 25 incisos as hipóteses em que cabe recurso em sentido estrito, embora sejam 25 incisos, na verdade são 24 casos, porque o inciso 6 é revogado, e está muito claramente lá no inciso 10 que da decisão que concede ou que nega habeas corpus cabe recurso em sentido estrito. Por outro lado, o artigo 574 do Código de Processo Penal prevê os chamados recursos voluntários, que já falei é um equívoco. Na verdade, os recursos não são voluntários. O que nós temos são hipóteses de remessa obrigatória. E há caso de remessa obrigatória na sentença que concede o habeas corpus. Interessante, né? Na que nega o habeas corpus não há remessa obrigatória para o tribunal, mas na que concede há remessa obrigatória. Então, no habeas corpus apreciado pelo juiz, né, em primeiro grau, cabe recurso em sentido estrito da sentença que concede ou que nega, e, por outro lado, da sentença que concede, há uma remessa obrigatória para o tribunal, o que, já me manifestei, me parece um tanto inconstitucional, porque não existe uma isonomia, né, com a defesa do cidadão, né, na medida em que o juiz deve remeter para o tribunal quando ele concede, deveria remeter também quando ele nega. Bom, por outro lado, nós temos aqui, nas decisões proferidas pelo tribunal, né, nos habeas corpus proferidos pelo tribunal, não cabe recurso em sentido estrito, cabe o chamado recurso ordinário. Né? Esse recurso ordinário tem assento constitucional, né, tanto no artigo 102 como no 105 da Constituição, ou seja, cabe das decisões proferidas em habeas corpus pelos tribunais e, portanto, cabe para o STJ, de acordo com o 105. Da decisão proferida em habeas corpus pelo STJ, cabe recurso ordinário para o STF, conforme artigo 102 da Constituição. O prazo para interposição do recurso ordinário é de 5 dias, e o recurso ordinário ele deve ser interposto juntamente com as razões em 5 dias. Tá? Não há aquela diferença entre prazo para interposição e prazo para as razões. Ele é feito tudo de uma vez só. Convencionou-se, de uma forma geral, desde a Constituição de 88, a se admitir a impetração de habeas corpus para substituir o próprio recurso ordinário. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando cabe recurso ordinário, é muito comum que os impetrantes do habeas corpus, que tenham perdido, né, não tenham negado a ordem, prefiram não interpor um recurso ordinário, porque demora muito na sua tramitação, tem que ouvir em contra-razões o Ministério Público até subir para o STJ ou o STF, demora e, portanto, como essa tramitação é demorada, e por conta do artigo 105 admitir a impetração de habeas corpus em razão de ato de coação ou de ameaça de coação à liberdade de locomoção proferida pelos tribunais de justiça e TRF, e o 102, que admite também a impetração de habeas corpus quando ocorre uma violação, ameaça de violação à liberdade de locomoção pelo STJ, no caso do 105 para o STJ, no caso do 102 para o STF, foi muito comum manejar habeas corpus substitutivos de recurso ordinário. Em outras palavras, o impetrante, ao invés de um habeas corpus cuja ordem tenha sido negada, ao invés de
interpor um recurso ordinário, ele impetrava diretamente um outro habeas corpus como uma forma de substituir o recurso ordinário. Durante muitos anos, essa prática foi admitida nos tribunais, muitos anos, nos tribunais superiores. Até que em 2012, diante do acúmulo absurdo realmente de habeas corpus para serem julgados no STF, no STJ, travando as pautas do STJ e do STF, o STF proferiu uma decisão da lavra do ministro Marco Aurélio, que depois se arrependeu, mas que foi quem proferiu, não conhecendo dos habeas corpus substitutivos de recurso ordinário, no sentido de que esses habeas corpus não poderiam ser impetrados na medida em que existe um recurso cabível previsto em lei. Essa decisão, portanto, ganhou ares de ser pacífica, né? Ganhou ares erga omnes, por assim dizer, e tanto o STJ como o STF passaram a não admitir habeas corpus substitutivos de recurso ordinário. Por outro lado, ironicamente, o próprio ministro Marco Aurélio ele passou a compreender que, embora os habeas corpus substitutivos de recurso ordinário não devessem ser conhecidos na medida em que existe um recurso cabível, que é o ordinário, os juízes e tribunais, por terem competência para expedir ordens de habeas corpus de ofício, deveriam, quando o habeas corpus não devesse ser conhecido, fosse incabível na medida em que existe o recurso ordinário, os juízes deveriam não conhecer do habeas corpus, mas analisar o mérito do habeas corpus para decidir se concede ou não concede a ordem de ofício, na medida em que o habeas corpus não foi conhecido. Essa decisão do Marco Aurélio, com base no parágrafo 2º do artigo 654, que prevê a possibilidade de juízes e tribunais expedirem ordens de habeas corpus de ofício, prevaleceu, e hoje os tribunais superiores não conhecem de habeas corpus impetrados em substituição aos recursos ordinários, mas acabam analisando o mérito para saber se devem conceder ou não a ordem de ofício, o que criou um verdadeiro Frankenstein, né? Quer dizer, eu não conheço do habeas corpus, como se fosse um recurso, né? Não conheço do habeas corpus, mas eu aprecio o mérito. Então, não faz o menor sentido. Mas o fato é que é assim que está acontecendo, né? Na medida em que juízes e tribunais podem expedir ordens de habeas corpus de ofício, passou a se entender, por assim dizer, que esse habeas corpus pode ser concedido nas hipóteses em que ele seja impetrado em substituição ao recurso ordinário, mas ele não pode ser conhecido porque existe um recurso cabível, e como existe um recurso cabível ele não é conhecido, mas como pode expedir ordem de ofício, analisa o mérito para saber se expede ordem de ofício ou não. E assim vamos levando essa grande confusão que é o Brasil.